é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todas as terras e céu. grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado. A minha oração e o meu pedido é que você faça do seu lar, nessa noite, um lar de adoração ao Senhor. Que você acompanhe as leituras, que você ore junto conosco, que você cante junto conosco. Deus tem nos abençoado, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. E por isso nós podemos louvar a esse Deus, sermos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós vamos iniciar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 145 e ler alguns versos deste Salmo. Salmo 145, que diz o seguinte: exortar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Grande é o Senhor, poderoso é esse Deus que nós servimos. Deus está no controle de todas as coisas.
Deus tem estado perto de nós, como diz o versículo 18, perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Deus está perto de você. Deus tem cuidado de você. E por isso, quando entendemos essas verdades, entendemos que Deus tem nos abençoado, nosso coração se alegra e regozija naquilo que Deus tem feito por nós. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, por tudo que Deus tem te abençoado nesses últimos dias. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer o nome do nosso Deus. Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, em nossas vidas. Justo é o Senhor, compassivo é o Senhor, rico em misericórdia, Pai. Obrigado, que o Senhor tem estado perto de nós. O Senhor tem nos dado, Deus, o pão nosso de cada dia. O Senhor tem abençoado as nossas famílias, ó Pai. O Senhor tem nos dado o pão que nos alimenta. O Senhor tem, ó Deus, feito grandes coisas em nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Obrigado, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Vamos juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus nessa noite, cantando ao Senhor cânticos que exaltam e glorificam o Teu santo nome. Senhor, meu Salvador,
aquele que busca a tua face e quer viver para ti, Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Vamos, o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. amo o Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus.
bênção poder cantar ao Senhor, expressar com os nossos lábios a nossa gratidão para, então, exaltar a este Deus maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo 116 para a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Salmo 116, que diz o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco, que o Santo Espírito ministre aos nossos corações. Feche seus olhos. Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos tem dado mais essa oportunidade de cultuar o Senhor. Fale conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito ministre, Deus, aos nossos corações. Que a Tua boa mão, Deus, esteja conosco e que os nossos corações e os nossos ouvidos possam estar receptíveis a ouvir o Senhor falar de uma forma muito especial aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Como é possível ter um sentimento de gratidão em meio à crise? Você já parou para pensar sobre isso? Como é possível ter um coração alegre e agradecido a Deus por tudo o que Deus tem feito por você, na sua vida, nas nossas vidas, mesmo em meio à crise? Via de regra, nós temos a tendência, nós como seres humanos, de enxergar os problemas, não é isso? Você está rodeado de bênçãos, Deus tem nos abençoado, mas nós focamos nos problemas, nas adversidades, na crise que está em nosso país e focamos as nossas vidas e os nossos pensamentos nos problemas. Se não bastasse tudo o que acontece já no dia a dia em nossas vidas, estamos vivendo dias difíceis, há quase 90 dias enfrentando essa pandemia que tem alcançado muitas vidas. E é justamente nessa situação que nós olhamos e focamos ainda mais para os problemas. Como é possível, mesmo em meio a incertezas, a aflições do dia a dia, termos um coração agradecido a Deus pela sua bondade, por tudo o que Deus tem feito por nós? Esse Salmo 116 traz alguns princípios para a nossa vida dentro dessa realidade de gratidão. Eu gostaria de convidar você a pensar assim, para juntos pensarmos diferentes, para termos corações agradecidos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. É importante entender um pouco do contexto. Perceba que o salmista demonstra que ele saiu do seu sossego, ou desfrutava do seu sossego, no versículo 7, quando homens inescrupulosos, nos quais havia confiado, mentiram a seu respeito e colocaram em dificuldade. O salmista começou a enfrentar situações difíceis. O salmista começou a entrar em situações, em dias que estava perturbando o seu coração, trazendo angústia para a sua alma, e isso estava fazendo muito mal à sua vida. Perceba que no versículo 3 fala, laços de morte
me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele estava com o coração triste, vivendo uma situação muito difícil. Mas o fato é que, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à situação que ele estava passando aqui, ele conseguiu erguer a voz ao Senhor e agradecer a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Alguns estudiosos afirmam ou atribuem esse salmo ao rei Ezequias, devido a algumas semelhanças que há em sua oração em Isaías 37. Outros vão dizer que são outros autores, mas o importante é que entendemos, ou precisamos entender, aquilo que o salmista está expressando nestes versos aqui. Essa gratidão, esse louvor a Deus, e é isso que eu gostaria de convidar você nessa noite, a fazer isso como o salmista fez, a ter um coração grato em meio à crise. Como é possível sermos gratos ao Senhor, termos gratidão em meio à crise? Em primeiro lugar, para sermos gratos a Deus, nós precisamos entender que Ele responde às nossas orações. Nós podemos agradecer ao Senhor, porque Ele responde a minha oração e a sua oração. E isso Ele está dizendo nos versículos 1 a 4, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Perceba que, em primeiro lugar, o salmista dá graças a Deus pelas suas orações respondidas, porque Deus ouviu a sua voz, porque Deus estava atento ao clamor do salmista. Nada mais gratificante, meus irmãos, do que saber que Deus ouve as nossas orações. Deus conhece o seu coração. Deus sabe das orações que você tem feito todos os dias. Deus conhece a sua angústia. Deus conhece o seu clamor. E isso é importante. Só por isso nós já podemos dar graças ao Senhor, porque tem alguém que nos ouve. Tem alguém que está com os ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações e saber daquilo que temos passado. É interessante que Davi tinha essa consciência do que o Salmista 116 também tem. Quando ele expressa lá no Salmo 139, dos versos 1 a 4, que diz: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, e o meu deitar conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Perceba que Davi expressou isso porque sabia que o Senhor conhecia as suas dificuldades, as suas orações, a sua vida, porque Deus é onisciente. Isso é um motivo de gratidão para nós, meus irmãos. Saber que, mesmo em meio à crise, às situações difíceis do dia a dia, Deus está com o seu ouvido inclinado para ouvir o nosso clamor, porque Deus nos conhece. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo o que necessitamos. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. Ele fala aqui, quando inclinou para mim os meus ouvidos, a ideia de inclinar significa de prestar atenção naquilo que estamos falando. Deus está atento às suas orações, o seu clamor, a sua angústia. É aquilo que nós lemos no Salmo 145 no início: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Deus está perto de nós, Deus está perto de você, Deus está aí na sua casa, pronto para ouvir as suas orações, pronto para atender de acordo com a sua vontade, as suas necessidades. Deus está perto de nós, porque Deus conhece nossas vidas. Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe o tanto que eu preciso. Ele sabe aquilo que você precisa, o que você tem almejado, as suas dificuldades. Cada um reage de um jeito diante dos problemas. Cada um tem uma reação. Outros ficam mais ansiosos, agitados. Outros perdem noites de sono devido à situação. Mas é isso que eu estou querendo dizer, que Deus conhece tudo isso. Deus sabe daquilo que precisamos, porque Ele ouve as nossas orações. Todos nós necessitamos de alguma coisa. E é importante entendermos que Deus ouve,
tudo aquilo, versículo 2, parte B, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu sei que Deus tem ouvido as minhas orações, por isso eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou adorar a este Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, mesmo passando por situações difíceis. Porque no versículo 3 ele fala, laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza. Perceba que ele estava enfrentando dificuldades. O salmista estava passando por um momento de crise. Ele estava com o coração apertado, angustiado. Mas ele sabia que Deus estava ouvindo a sua oração. Amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações e as minhas súplicas. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele clama por alívio da sua alma. Você tem clamado ao Senhor? Você tem feito essa oração aqui, Senhor, livra-me a alma, livra-me a alma dessa situação que eu estou passando, tira toda a angústia, todo o peso da minha vida. Você tem feito essa oração? Eu convido você a fazer isso, a pedir ao Senhor, invoca o Senhor, clame a este Deus, para que Ele traga alívio às suas orações, na certeza que Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo as suas orações, Ele sabe o que necessitamos. Por isso nós podemos aprender que, mesmo em meio a tudo isso que temos passado, é maravilhoso demais saber que Deus tem ouvido as nossas orações. Principalmente nessa geração que nós vivemos tão conectada, você já deve ter passado por isso, ao enviar uma mensagem via WhatsApp, e você saber que a pessoa visualizou a sua mensagem e ela não respondeu. Isso traz um estresse no coração. Mas a pessoa, eu precisava de uma resposta, um retorno. A pessoa viu a mensagem e não respondeu. Você já sentiu essa sensação? É maravilhoso demais saber que Deus visualiza a sua mensagem, a sua oração. Ele sabe das suas necessidades, aquilo que você precisa. Ele tem cuidado de nós. E por isso, nós podemos agradecer a Deus. Se você quer um motivo para ser grato a Deus, o motivo é esse. Entenda que Deus tem ouvido o seu clamor, as suas orações, as suas lágrimas. Deus cuida de você. Isso é motivo suficiente para termos gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Talvez você tenha passado dias de solidão, difíceis por causa desse isolamento social, mas Deus está ao seu lado, perto de você, com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração e o seu clamor. Mas a segunda coisa, em primeiro lugar, nós podemos dar graças ao Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Em segundo lugar, porque esse Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Diz aí no versículo 5 a 11. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Perceba que o salmista expressa o que Deus tem sido na sua vida. E através dessa expressão de gratidão e louvor, ele expressa os atributos de Deus, a sua graça, a sua justiça, as suas misericórdias. Em meio à crise, o salmista percebeu que Deus tem sido bondoso para com ele. Deus tem estado perto dele. Nós precisamos entender essa verdade em nome de Jesus. Todos os dias, Deus tem derramado sua graça sem medida sobre as nossas vidas. A sua misericórdia. Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo, dos seus filhos. É interessante que em meio à crise que se evidencia ainda mais os atributos de Deus. Não que Deus nos abençoe todos os dias, Ele tem nos abençoado. Ele tem cuidado de nós com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua provisão. Mas quando estamos enfrentando crises pelos quais nós não temos condições de vencê-las, evidencia ainda mais o amor de Deus, a sua misericórdia, fica mais nítido aquilo que Deus tem feito e pode fazer em nossas vidas. Você lembra do Salmo 23, versículo 6, de bondade
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um período do dia, não são algumas vezes. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É você lembrar também de Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você quer um outro motivo para ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Está aqui o segundo motivo. Deus é um Deus gracioso, bondoso, rico em misericórdia, que tem nos acompanhado todos os dias. A maior demonstração de graça, de misericórdia, é quando Deus enviou seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Deus fez com que Jesus pagasse um alto preço. Deus fez com que Jesus sofresse naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, salvação, para que nós pudéssemos ter vida após a morte, para que a sua bondade, a sua misericórdia pudesse alcançar as nossas vidas. Deus tem sido misericordioso para conosco, e é justamente essas misericórdias, esses atributos de Deus que nos dá esperança para o futuro. Talvez você tenha andado desesperançoso, com medo do amanhã, aflito, porque você não sabe o que vai acontecer, e realmente nós não sabemos. Mas uma verdade nós sabemos em nome de Jesus, por aquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus está no controle de tudo, que a boa mão do Senhor está sobre nossas vidas, que Ele derrama graça, misericórdia sobre nós. Deus tem nos abençoado, e isso nos dá esperança, isso nos faz com que acalmemos o nosso coração, entendendo que o Senhor é bondoso, gracioso. O salmista fala que Ele é compassivo e justo. Muitas pessoas têm questionado a justiça de Deus. Se Deus é bom, por que estamos passando por isso? Se Deus é bom, por que eu estou passando por essa situação difícil na minha família? Se Deus é bom, por que eu estou enfrentando essa doença? Se Deus é bom, por que o mundo está assim? Nós temos que entender que Deus é justo. E a justiça de Deus é perfeita, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em todas as áreas, em todas as situações. O seu governo é correto, o seu caráter é perfeito. Meu irmão, Deus é justo. Em meio a tantas incertezas que vivemos, entre as certezas que podemos ter da bondade de Deus, da misericórdia, é que Deus é justo, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus tem cuidado de nós. Perceba que no versículo 6 ele fala assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O salmista demonstra que estava tão abatido por aquilo que estava acontecendo, que ele chegou a se prostrar, e ele entendeu que o Senhor vela pelos simples, cuida de cada um de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado a sua vida, a sua família. É a ideia de Deus estar dando atenção para cada um de nós. É isso que é maravilhoso entendermos, e por isso nós podemos dar graça, saber que Deus é grandioso demais, que Deus criou os céus e a terra, que Deus é poderoso para fazer tudo, que Deus é um Deus transcendente, e mesmo sendo esse Deus tão grandioso, Deus está ao nosso lado, ouvindo as nossas orações, nos abençoando apesar de nós. Isso é maravilhoso, podermos entender essas verdades. Deus vela pelos simples, vela por nós, vela por mim e por você, mostrando a grandiosidade de Deus. Achava-me prostrado, versículo 6, e Ele me salvou. Antes ele havia dito no versículo 3, caí em tribulação e tristeza. Perceba que o salmista estava vivendo esses altos e baixos da fé, e tem dias que estamos assim também. Tem dias que a nossa fé parece inabalável, pode acontecer todas as coisas, que nós enfrentamos os problemas, mas existem dias, semanas, que nós estamos tão abalados, que qualquer coisa que acontece traz frustração e tristeza aos nossos corações. O salmista estava passando por isso, achava-me prostrado, caí em tribulação, em tristeza. Mas em meio à tristeza, em meio a essa oscilação da fé, nós podemos erguer os nossos olhos para o Senhor e entender que Ele está perto de nós, ouvindo as nossas orações, dando a sua graça sobre nossas vidas.
Olha só o que diz o versículo 7. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Percebe que ele reconhece a generosidade de Deus. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu posso passar qualquer situação, porque eu posso clamar para que a minha alma volte ao teu sossego, para que ela se aquiete, para que ela calme, porque o Senhor tem sido generoso para conosco. Deus, Ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro descanso para as nossas almas. Ele pode trazer alento, alívio para as nossas vidas. Mesmo nós sendo, o ser humano é assim, tendencioso a olhar para o problema, para as aflições, mas nós podemos entender que Deus pode acalmar os nossos corações, a nossa alma. Isso pode servir de estímulo para que nossos corações se acalmem, saber que Deus tem cuidado de nós, que Ele pode trazer alívio para as nossas almas. Perceba que o salmista estava desesperançoso quanto à humanidade, quanto ao homem. Ele fala no versículo 11, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Já não basta, ou não bastasse os problemas que enfrentamos, às vezes enfrentamos assim também essa questão da humanidade, do homem mau, fazendo coisas ruins o tempo todo. Ele estava desesperançoso quanto aos homens. Você tem colocado a confiança no homem? Nós temos percebido uma certa idolatria quanto aos governantes do nosso país. Isso é um erro muito grande, porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa certeza daquilo que pode acontecer nas nossas vidas está em Deus. Não é quem está no governo, não é no homem, mas em Deus, o justo, o verdadeiro, o compassivo. Porque toda vez que você colocar a confiança no homem, você vai decepcionar. Por melhor que a pessoa seja, por mais que ela seja da sua família, por exemplo, por mais que ela seja o seu amigo, ela pode decepcionar você, porque o homem faz isso. O homem ele é imperfeito, mas Deus não. Deus pode trazer conforto e consolo aos nossos corações. Mas sim, em primeiro lugar, nós podemos dar graça em meio à crise, porque Deus ouve as nossas orações. Em segundo lugar, porque Ele é um Deus rico de misericórdia e de graça. Em terceiro lugar, nós podemos ter uma reação positiva às bênçãos do Senhor, que está do versículo 12 até o versículo 19, que diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do teu povo. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em meio a ti, ó Jerusalém. Aleluia! Perceba que o salmista ficou tão maravilhado com aquilo que Deus fez na sua vida, que ele ficou sem reação. O que eu posso fazer para esse Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas? Ele ficou meio assim que desnorteado em saber o que poderia fazer para agradecer a Deus por aquilo que Deus estava fazendo e havia feito e continuaria fazendo na sua vida. Perceba que ele fala no versículo 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. A reação dele era primeiro de oferecer sacrifícios ao Senhor, louvor ao Senhor, gratidão a esse Deus, e ele ia cumprir os seus votos diante do povo, ele iria testemunhar da boa mão do Senhor sobre a sua vida. Isso é maravilhoso demais, tendo ou ter essa reação positiva quanto às bênçãos do Senhor. Ao invés de você murmurar para as pessoas, reclamar daquilo que está acontecendo na sua vida, agradeça ou diante das pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato, expressa com os seus lábios, de todo o seu coração, o louvor a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Ofereça a Deus louvor e gratidão ao Senhor. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Por mais que isso que Deus tem feito por nós seja uma dívida impagável, nós precisamos adorar a esse Deus, ter o coração grato
por aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Você já orou hoje agradecendo a Deus? Porque você está vivo, porque você está respirando, porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Oferece louvor e gratidão a Deus. O salmista estava tão consciente daquilo que estava acontecendo que ele consegue expressar isso no versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele falou assim, olha, Deus me livrou, Deus me abençoou, Deus tem derramado grandes bênçãos na minha vida, mas se eu tivesse morrido, precioso é aos olhos do Senhor a minha morte ou a morte dos santos. É a mesma ideia daquilo que Paulo expressa lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Ele chegou a entender que mesmo se morresse, isso era bom diante de Deus, e isso era perfeito diante do Senhor. Somente alguém que conhece esse Deus, que sabe como Deus trabalha, seja no rico em misericórdia, compassivo, justo, consegue expressar tal verdade, ou consegue declarar que mesmo diante da morte iminente, precioso ou preciosa é para o Senhor a morte dos seus filhos. Nós precisamos entender que é possível ser grato a Deus, mesmo em meio à crise. O salmista nos dá alguns motivos aqui. Deus ouve as nossas orações, Deus é misericordioso para conosco, e por isso nós precisamos agradecer a Deus. Você quer ver outros motivos que você pode agradecer a Deus? Você pode acordar hoje de manhã, pleno domingo, ir na padaria comprar um pão quentinho para você tomar café com a sua família? Bênção demais. Você pode escolher o almoço para você fazer e almoçar de repente em família, ou só você na sua casa. Deus tem te abençoado. Você acordou cheio de saúde hoje? Deus tem te abençoado. Você pode receber o seu salário este mês? Deus tem te abençoado. Você está respirando, você pode comprar as coisas, mesmo talvez enfermo, mas tendo condições de comprar os medicamentos na farmácia. Deus tem te abençoado. Perceba que Deus tem cuidado de você todos os dias. Expresse ao Senhor essa gratidão, este louvor, porque você tem sido cuidado por este Deus maravilhoso. Deus está perto de você, Deus tem cuidado de você, Deus tem sido misericordioso, compassivo, bondoso. Simples assim. Agradeça. Agradeça. Mesmo em meio a tudo isso que estamos passando, é possível sermos gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele ouve as nossas orações. Ele te conhece. Ele sabe dos dias que você tem passado. Ele sabe daquelas lágrimas que às vezes você tem derramado nas suas orações. Ele sabe de tudo que você necessita. E ao seu tempo, no seu tempo, da sua maneira, Ele irá nos abençoar. Ele tem ouvido o seu clamor, você que está me ouvindo. Ele tem ouvido as suas orações. Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado de nós. Seja grato a Ele. Expresse com seus lábios aquilo que o seu coração entende que Deus tem sido bondoso, misericordioso. É possível sermos gratos ao Senhor em meio a Cristo. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Quero agradecer junto com você a bondade e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua boa mão, Deus, tem estado conosco todos os dias. Obrigado, Deus, pelas Suas misericórdias, pela Tua graça, pela Tua bondade, Deus. Obrigado porque o Senhor tem provido, Deus, o alimento em nossos lares. O Senhor tem cuidado de cada família, Deus. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Deus. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o pão que nos alimenta. O Senhor tem sustentado as famílias, ó Deus, as nossas famílias. Obrigado que mesmo as igrejas não podendo reunir nesse período, o Senhor tem nos abençoado, dado ferramentas para cultuarmos ao Senhor, Deus. Obrigado.
Obrigado porque nós podemos, ó Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor. E acima de tudo, Deus, obrigado porque nós temos salvação em Cristo Jesus. Nós temos vida após a morte. Nós temos salvação. E obrigado por nos fazer entender isso, que a nossa vida não está limitada a este mundo em que estamos vivendo, mas nossa vida faz sentido, ó Deus, no Senhor, na salvação que temos em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Obrigado pela sua companhia. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue conduzindo a sua família e a sua vida. Que você tenha uma boa noite de descanso e uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue, mesmo com a sua boa mão, abençoando a sua vida e tenha um coração agradecido ao Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus, uma boa noite.